Pai, nós sabemos que a Tua palavra ela é viva, eficaz e ela é poderosa. O Senhor já tinha preparado a Tua palavra na cruz do Calvário. Ela já foi pregada para nós. E hoje o Senhor quer administrar a Tua palavra através da vida do Teu Filho. A Tua palavra já está nele, mas agora, ó Pai, sustenta ele com sabedoria, com graça, com poder e com autoridade, para que ele possa, ó Pai, entregar a Tua palavra. E nós não sejamos ouvintes, mas praticantes da Sua verdade. Ele tem liberdade, ó Pai. Nós abençoamos ele para isso. Usa ele com poder e com graça, em nome de Jesus. Paz, igreja. Amém? Vamos esquentar os motores? Ou o motor já está quente? Ô Lucas, tira aí para nós aquela canção, esse lugar que você acabou de fazer aí. Fica em pé, igreja. Vamos esquentar os motores. Essa canção ontem deu início, meio e fim daquilo que Deus fez ontem nas nossas vidas. Quando acontecer isso, Senhor, chama eu também, eu quero vir orar. Não deixa eu de fora não. Meu Deus, eu estava nem em casa, não sabendo o que fazer. Senhor, me ajuda que eu, como diz vocês, eu chapei. Então, vamos esquentar os motores. Eu gostaria que a igreja cantasse. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa Declara, igreja, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Diga pro Senhor, não há outro declara lugar isso, melhor. declara, expressa essa canção para É Ele. aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Declara, levanta as suas mãos, se você puder. Levanta as suas mãos e começa a declarar. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Abraça o irmão que está do seu lado. Abraça ele. Abraça e declara ao Senhor. De novo, vamos lá. Declara. Uma coisa vou Abraça o seu irmão. deixa eu Esposa, seu filho, está do seu lado. nesse lugar todos os dias. Se você fala em línguas, fala em línguas. Se você fala em mistério, fala em mistério. Começa a emanar coisas a Deus. Emana coisas a Deus. Toque o céu. Toque o céu. Da minha vida. Toca o céu. Vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa. Diga para Deus uma coisa. Só uma coisa para Deus. Deixa eu ficar. Nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Sabe, irmãos, essa expressão dessa canção, ela tem que ser feita
na sua casa, no ambiente onde você trabalha. Você tem que gerar isso. Você tem que fazer com que isso atravesse, apesar de você possa brilhar. Aonde você passar, aonde você estiver. Esse é um exercício que você pode fazer e que você possa executar na sua casa. Aonde você estiver. Aonde você estiver. A presença de Deus através de você, ela tem que emanar. E esse exercício é bom você fazer. Amém, igreja? Amém? Pode se sentar, por favor, em nome de Jesus. Querido, eu vou dizer uma coisa para você. Os cultos que está acontecendo aqui, realmente é algo assim sobrenatural. Então eu gostaria que você não perdesse. Eu aqui, sabe, com a autorização do pastor, eu gostaria de reforçar. Não deixe de vir quarta-feira. Embora. E o fogo não parava de queimar. O óleo, ele transbordou. E não consegui dormir. Eu deitei 4 horas da manhã. Uma luta. O que eu recebi. E a partir dessa madrugada, Deus, Ele continuou falando. E Ele deu uma palavra. Além de me dar vitória naquela madrugada, Ele me deu uma palavra. Eu quero continuar falando um pouquinho da história de Ruth. Amém? Abra sua Bíblia em nome do Senhor Jesus. No capítulo 4, versículos de 18 ao 22. Eu quero falar um pouquinho de legado. Porque a pastora, ela falou sobre o resgatador. Eu entendi muito bem. E esse resgatador, então eu fui embora cheio. E eu creio que você foi. Mas agora eu quero assim compartilhar com você sobre legado. O legado que esse envolvimento, essa história nos traz e nos anima. E nos dá assim, sabe, parâmetro, ânimo para continuar. Diante de toda a opressão, adversidade, situações, momentos difíceis da sua vida. E nós temos aqui personagens que vai nos edificar muito quando se fala de legado. Quando nós olhamos que eu e você temos um legado, nós já recebemos um dia, outrora, eu e você recebemos Jesus. Nós recebemos Jesus e é o maior legado que nós podemos receber aqui na terra. E nós temos que dar continuidade. E essa história, ela nos ensina.
Diz assim: são estas, pois, as gerações de Pérez. Pérez gerou Esrom. Esrom gerou Raão. Raão gerou Aminadab. Aminadab gerou a Nazon. Nazon gerou Salmão. E Salmão gerou Boaz. E Boaz gerou Obed. Obed gerou Jessé. E Jessé gerou Davi. Vocês entenderam a geração? O que aconteceu com essa mulher? Que ela vem de uma cidade onde a palavra de Deus diz que ela foi excluída. Deus excluiu essa cidade. A terra de Moabita, ela foi excluída. Mas essa mulher, Ruth, e os seus coadjuvantes, ela tem algumas instruções para nós. Mas a maior instrução é a de Ruth. Nós vamos experimentar aqui, ouvir e compartilhar de alguns legados. Legados esses que você vai aplainar. É você que vai se limitar, é você que vai deixar ir, é você que vai deixar levar. Porque a Bíblia é uma fonte inesquecível, uma fonte de regra, de fé e de prática. Essa história começa em Belém, uma cidade de Israel. E ela começa entre morte, fome e muita dor, muita angústia. Porque Belém era uma cidade que provia o pão. As suas plantações, tudo que se plantava dava. Mas houve um tempo em que Deus olhou para aquela terra e disse que por alguns meses ela não ia produzir. O fruto daquela terra, por alguns meses, não ia produzir. Então o que acontece? O sacerdote, Elimeleque, ele pega a sua família e vai para onde? Ele vai para Moab, ao leste do rio Morto. E ele já então, ele causa uma desobediência. Ele não espera, ele não aguarda o tempo de Deus para aquela terra. Ele não aguarda o que Deus estava preparando após seca, após tantas coisas que estavam acontecendo naquela terra. E acontece então que ele cata sua família, sua esposa, Noemi, Quilion e Malom, e ele vai para uma terra em que a Bíblia diz que ela foi amaldiçoada até a 10ª geração. Você já parou para pensar aí? Você já começou a entender o que Deus quer falar conosco, através de legado? Belém, uma cidade abençoada, uma cidade debaixo da cobertura de Deus, e vem uma diversidade mínima, risória. O sacerdote sai daquela terra e vai buscar onde? Deuteronômio 23, versículos 1, 2, 3 até o 5, a palavra de Deus diz que Deus amaldiçoou aquela terra. Por quê? Porque ela foi uma junção das filhas de Ló. Foi algo incesto. Então não tinha a bênção do Senhor. Eles viviam, tinha fartura, os campos eram verdes, mas não tinha a bênção do Senhor. Mas Elimeleque foi para lá. E logo chegando lá, o que acontece? Elimeleque vem a morrer. Os dois filhos se casam. Se casa com quem? 2 moabitas, Orfa e Ruth. E depois de 10 anos, o que acontece? Os 2 filhos também morrem. Em função, eu creio, que todos os estudos que você faz e que você lê, nos leva a entender a desobediência do sacerdote. Então já começa a observar que a obediência, ela gera alguma coisa. E ela não gera bênção. Ela gera uma coisa só. Deus vira as costas para nós. E aí, então, o que acontece? Noemi fica só, juntamente com as suas nora.
E o que acontece? Noemi tem que pegar o caminho de volta, porque ela ficou sozinha. E ela parece-me que ela entendeu a mensagem de Deus. Ela precisa retornar para a cidade do pão, para a cidade da cobertura, para a cidade onde Deus aprove a Deus a levá-la de volta. Onde Deus abençoou ela, onde Deus queria que a toda a família fosse e ficasse ali para ser abençoada. Então ela pega e retorna. O retorno, irmão, é uma coisa muito difícil. O caminho da humilhação. Você retornar, pedir sustento de novo, aonde você já estava estabilizado, onde Deus já provia todas as coisas, você tem que voltar. Você já imaginou? Quantas vezes você teve que voltar? Pedir perdão, se humilhar. Se você não fez isso, faça. Porque o caminho da humilhação, ele vai prover coisas sobrenaturais na sua vida. Retornar no aspecto dessa história, dentro dessa história, não significa que você tem que voltar e você tem que alimentar pecado ou qualquer coisa, injustiça ou falta de perdão ou falta de misericórdia. Mas dentro dessa história, voltar para Noemi era algo muito difícil. Era ser resgatada de novo, ela estava só. Ela não tinha como mais compartilhar daquilo que Deus já tinha provido para ela antes. Você entende isso? Você está entendendo o legado? Porque muitas vezes nós recebemos de Deus, nós recebemos o legado de Deus, somos salvos pelo sangue, pela cruz, e nós afastamos de Deus e perdemos o legado, perdemos o cajado, perdemos a autoridade de Deus, e para voltar, tem que voltar para o caminho da humilhação. Só que saiba você, tem um homem na Bíblia que chama Jesus Cristo de Nazaré, nos ensinou o caminho da humilhação. Ele nos ensinou o caminho da humilhação. Ele andou praticamente 6 quilômetros, com a cruz nas costas, se humilhando, pagando o preço, por mim e por você. E ela volta, e ela vai se despedir então das suas noras. A palavra de Deus diz que ela dá um beijo. Elas choram muito, porque apesar de tudo isso, são 10 anos. Diga para o irmão do que está do seu lado, apesar disso, são 10 anos. Agora olha para o seu irmão e fala assim: são 10 anos de restituição na minha vida. Quanto tempo que você está sem orar? Quanto tempo está sem você ler a Bíblia? Porque relacionamento com Deus é isso. E Deus está falando de tempo aqui. Deus está falando de tempo. São 10 anos que ambas andavam junto, caminhavam junto, as duas sendo moabitas, não conhecendo o Deus de Israel, vivendo em poligamia, idolatria, mas elas começaram a entender, elas começaram a ter a visão do Deus de Israel através de Noemi, e elas choram muito, e elas precisavam de voltar. Sabe, irmão, quando alguma coisa vai sair de nós, e que é necessário sair de nós, há choro, há sangue, para romper alguma coisa que atrapalha, ou que motiva, ou que se alegra, alguma coisa vai acontecer. Alguma coisa vai acontecer. Saiba você que alguma coisa vai acontecer. Ou é choro, ou é alegria. Ou sangra, ou dá paz. Então elas choram, órfã, dá um beijo, vira as costas e vai embora. Órfã, a sua história acaba ali. A história de órfã acaba ali. Você sabe por quê, irmão? Porque ela viveu 10 anos. Por que você tem que entender que 10 anos não são 10 dias? Porém, a Bíblia diz que para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia. Mas pense você 10 dias no altar do Senhor, vendo aquela mulher orar, porque com certeza uma mulher judia, ela orava, ela buscava o Senhor, ela fazia tudo que agradava a Deus, embora ela se revolta contra Deus, por tudo que aconteceu, é natural. Eu e você somos pessoas naturais, recebemos o sobrenatural de Deus quando entramos na intercessão e adoração com Deus. Aquela mulher, ainda de deixar escrito que ela, por alguns momentos, ela se tornou amarga, porque o Eterno tornou ela amarga.
mas ela dava a instrução, ela orientava, ela dava todos os princípios básicos de um povo judeu que adorava o Deus de Israel, Yeshua, Jeová. Por mais que ela reclamou, porque quando você reclama, quando eu creio que se Deus autorizou ela registrar que Deus chamou, ou que ela se posicionou, ou que ela viu que ela era amarga, e o Eterno chamou ela de amarga, não é por conta de Deus, não é por conta dela. Não é por conta de Deus. Mas aqui está uma expressão e um legado muito importante, que muitas vezes nós não expressamos a nossa humanidade. A pastora Márcia diz algo que eu vivo na minha vida, é você expressar a sua sinceridade para Deus. É você dizer para Deus da sua fraqueza e da sua humanidade. E tem mais, quando você se ajoelhar, ou de pé ou andando para orar, e se expressar da sua fraqueza para Deus, você tem que expressar com voz alta, porque o diabo tem que saber que você é fraco, mas você é forte só na pessoa de Jesus. Então ele não pode com você, aleluia. Ele não pode. Ele não pode. Mas a partir do momento que você tem dentro do seu coração algo que está expresso aqui, porque se está escrito é porque o Espírito de Deus autorizou a escrever. E ela diz assim, olha, de verdade, eu fui muito amarga, eu sou muito amarga, inclusive eu estou muito angustiada, eu perdi meu esposo. Imagine você, pare e pensa, imagine você perder esposo ou esposa, perder filhos, como você estaria hoje? Imagine você para e faz uma pequena reflexão, enquanto isso ele vai adorar, adora filho, adora, faz uma reflexão, se você perdeu alguém, ou se você tivesse na situação dessa mulher, ele vai adorar, uma pequena reflexão, faz uma reflexão, talvez a sua condição, ela está muito melhor, ela está muito mais aplausível do que esta mulher, mas ela tinha perdido seu esposo e seus dois filhos. Seu esposo e seus dois filhos. O que você perdeu, que é tão importante assim, que eu e você não conseguimos, nós não conseguimos ser sinceros a Deus, nós não conseguimos ser gratos a Deus. Eu me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Às vezes nós falamos que nós damos tudo ou perdemos tudo por amor a Deus. Mentira, nós não temos nada. O pastor sempre prega isso, eu estou de acordo, gênero e grau. Nós não temos nada, nós temos que dar o nosso nada para que Ele faça o tudo em nós, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então aquela mulher, ela tinha perdido seu pai, seu esposo, seus dois filhos. Então era possível, da total angústia dela se posicionar dessa forma, dela chegar de frente das suas noras, eu penso uma nora, ou melhor, uma sogra, eu não penso como sogra, eu penso como mãe. E você? Você tem que olhar como mãe, para gerar toda uma responsabilidade de amor, de cumplicidade. Você tem que olhar como mãe. E muito mais quando nós somos evangelizados, nós somos cristãos, nós temos que olhar para os costumes, aquilo que ela faz, aquilo que ela gosta de fazer, ou então o teu pai. Então, o que acontece? O órfão dá um beijo e vai embora. Quantas vezes eu e você fizemos assim? É um legado que não instrui, não recebemos nada de Deus, não recebemos nada de Deus através e apesar das pessoas, não conseguimos ver um pouquinho além daquilo que a visão natural dá para mim, dá para você. Nós temos que ir além da visão natural, nós temos que ir sobrenatural, olhar o sobrenatural. Com certeza você está andando com pessoas que é de Deus, que ora, que busca a Deus. Esse é um legado, é uma missão que eu e você tem. Aí naquele momento, que eu creio, que ela estava falando daquela forma por causa da sua angústia, da sua dor, mas ela esperava, sabe o que ela esperava? Como eu e você espera, como Jesus espera, é que nós se arrependamos e voltamos para o começo, para o início.
e fala, não, eu vou voltar, eu vou começar, nós vamos fazer tudo de novo, vamos para Belém, lá tem pão, lá pode ter o resgatador. Boaz. Mas ela disse não. Talvez eu e você tenha dito não a tantas coisas. E você anda com pessoas, você come com pessoas que têm dado testemunho. E se não tem dado, é porque de repente já está expressando a sinceridade. Às vezes essas pessoas estão expressando a humanidade delas. Então é uma questão de ponto de equilíbrio. O que você quer ver? O que você quer sentir? O que você quer viver? É a partir de você. Ainda é a partir de você. A palavra de Deus diz que Jesus, capítulo 6 de Hebreus, ele diz que é impossível. Aquele que experimentou a glória vindoura, falou em mistério, pregou o evangelho. É impossível essas pessoas retornarem. Você sabe por quê? Não por conta de Deus. Lembra que você tem que fazer um exercício e você tem que ver isso como uma base profundamente espiritual. Quando o autor de Hebreus ele diz isso, ele não diz do aspecto de Deus, porque Deus não erra, Deus é na sua totalidade, sem erro. Mas ele está dizendo de mim e de você, que eu e você nós não conseguimos romper com o orgulho, com o egoísmo, com o egocêntrico que mora dentro de mim e de você. Nós não conseguimos romper isso para viver o novo de Deus, o sobrenatural de Deus. Porque quando a chuva cai, ela tem uma expressão como se fosse do Espírito Santo. Ela mora tanto a plantação do ímpio, como também a do servo do Senhor. E essa chuva, ela vai dar crescimento. Assim é o Espírito Santo. Assim é o Espírito Santo. É como chuva na minha e na sua vida. Então quando o autor de Hebreus ele diz isso, ele não diz do ponto de vista de Deus, mas ele diz do ponto de vista do ser humano, que é egoísta. Nós somos egoístas. Há um egocentrismo dentro de mim e de você, que nós não conseguimos abrir mão do nosso eu, para viver o eu de Jesus. E aí nós deixamos ser acusado, nós deixamos ser pisoteado pelo Satanás. Outrora nós já recebemos o legado, na cruz do Calvário recebemos o legado, mas nós continuamos a ser pisoteados por Satanás, esperando que ele desça do céu e diga assim, ei, eu estou falando com você. Embora ele faz isso, sim ou não? Hein, igreja? Ele fala com você na madrugada, acorda você, usa ou não? É tão gostoso, é tão bom. Ultimamente eu estou vivendo tempos assim, a minha esposa é testemunha, onde eu durmo muito pouco, porque o Espírito Santo quer falar comigo. E estão falando muito de deserto, eu estou no deserto, mas eu estou aprendendo, porque eu sei que há uma preparação no deserto. Jesus, quando ele foi para o deserto, estava sendo preparado para quê? Para quê? Jesus foi para o deserto, ele estava sendo preparado para quê? Para ir para a cruz do Calvário. Então aquela mulher ela beija e vai embora. A outra, a Ruth, ela não faz isso. Ruth, ela deixa uma expressão que eu amo muito. Inclusive eu ministrei isso no casamento do Bruno e da Ingrid, e o Espírito Santo tomou eu, eles não estavam entendendo nada, eles queriam festar, eles queriam comer bolo, eles queriam pro rola-rola, e o Espírito Santo pegou eu. Mas é uma das expressões que eu acho assim, muito linda. Ela está registrada no capítulo 1, versículo de número 16 e 17, quero ler com você, em nome de Jesus, amém, igreja? Amém? Se você quiser abrir, acender seu celular, fica à vontade. Ele diz assim, capítulo 1 de Ruth, versículo de número 16 diz, e disse porém Ruth, não me intes para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque aonde quer que fores,
Isso é um legado que eu e você temos que aprender. Grato às pessoas que são usadas por Deus para abençoar eu e você, sua família, seus filhos. E a partir daí eu e você vamos também ter esse legado de envolvimento, de cumplicidade, de misericórdia. Então eu tenho algumas coisas que eu quero compartilhar com você sobre a vida de Ruth. Ruth, ela compreendeu que mudar-se para Belém significava renunciar totalmente à sua herança cultural. Por que o Espírito Santo ministrou isso? Porque muitas vezes nós recebemos Jesus, estamos com o coração acessível e recebemos Jesus, e começamos a nossa jornada, começamos o nosso desafio. Só que hora ou outra, aquilo que eu recebi dos meus pais, eu quero exercer na família de Deus. Você entende isso, sim ou não? Sim ou não? Sabe por quê? Porque Jesus, em uma circunstância, ele diz, eles foram numa festa, Maria, José e os irmãos e Jesus, foram numa festa, e diz a história que ele tinha mais ou menos 12 anos. E a festa foi muito boa, e Jesus, ele não perdia uma chance. E estava ele ali ministrando, e eles foram embora, todo alegre, todo feliz, os pais, os irmãos, toda a família, e eles iam embora pelo caminho. E de repente eles notou que Jesus não estava com eles. Eles voltaram correndo, ele falou, meu Deus, aonde está Jesus? E começaram a procurar Jesus. E de repente, eles viam um montinho de gente, e eles falaram, é possível que Jesus esteja ali. Aí disse para alguém, falou, diga lá para Jesus, se ele estiver lá, diga lá, que o papai e a mamãe deles está aqui, e nós estamos procurando ele já faz dias, e nós precisamos ir embora. E a resposta de Jesus foi mais ou menos assim, diga para o meu pai e para minha mãe, vocês são minha família, vocês que amam a minha palavra. Então quando nós recebemos Jesus, quando nós começamos a ter economia com a família de Deus, há uma mudança na nossa vida cultural. Muitas coisas têm que se mudar na nossa vida. O legado de Jesus é muito forte. O testemunho, viver diferente, falar palavras que desagradam a Deus, e em coisas que desagradam a Deus, isso é uma cultura que não vale a pena. E quantas vezes meu pai, o seu pai, quantas vezes os seus irmãos quer que você volta para esse sistema que Deus não se agrada. Então, Ruth, ela abriu mão, sabe do que? Da poligamia. Você sabe o que era poligamia naquela circunstância, naquele povo que eles viviam? Era que o homem e a mulher poderia ter várias mulheres. O povo moabita, os amalequitas, eles viviam assim. Eles não tinham uma mulher, eles tinham várias mulheres. Eles eram idólatra. E idólatra hoje você pensa às vezes que é você adorar alguma coisa tão grande ou tão pequena. Idólatra é você colocar o teu coração naquilo que Deus não aprova, e você começar a adorar aquilo lá. Então quantas coisas ela teve que abrir mão, e quantas coisas eu e você temos que abrir mão. Tem muitas coisas, olha igreja, presta atenção que o Espírito Santo me revelou. Tem muitas coisas que o papai e a mamãe, minha e sua, irmão, parente, amigos, tio, que ensinou você, que você e eu tem que jogar no lixo. Porque eu e você constituímos uma família na cruz, e na cruz não tem como você trazer as coisas do passado, as coisas que você vivia. Mudou-se a história, agora é Jesus. Jesus é diferente. Jesus você tem que esperar. Jesus tem o tempo. É uma questão de crescimento,
de restauração, é um dia após o outro dia, vivendo um dia de cada vez. E ela abriu mão. Ela abriu mão. Você tem abrido mão? O legado que você recebeu do seu amigo, que esse foi Jesus, foi um pequeno Cristo na sua vida. Você tem abrido mão daquilo que desagrada a Deus? Ou você tem vivido assim, isso não dá nada não, pastor, isso não dá nada não, isso não dá nada não, não tem problema não. A liberdade está no Espírito Santo. Aquilo que o Espírito Santo sente desagradado, não é bom você fazer. Outra coisa importante, Ruth, ela registra algo muito importante. Sabe o que? Ela registra uma geração. A qual essa geração? Chega em Jesus. Ela fez parte da geração que gerou Jesus. Querido, hoje eu e você, nós estamos aqui, e eu quero dizer algo para você. Eu quero dizer algo para você. Nós somos a geração que tem que gerar Jesus nas pessoas. Aleluia. Sabe, um Jesus que ama, um Jesus que não condena, um Jesus que gosta de estar com você, mesmo que você não queira estar com Ele, porque muitas vezes nós não gostamos de estar com Jesus. Por quê? Porque nós queremos fazer aquilo que agrada a mim e a você, agrada a nós. Mas mesmo assim, Ele fica ali, ei, olha para mim, ei, eu estou aqui, olha para mim, na pessoa do Espírito Santo. O legado de Jesus, ele tem um diferencial. O legado de Jesus não tem acusação. Essa mulher, ela fez parte, eu e você, nós fazemos parte, sim ou não, igreja? Nós fazemos parte da geração que vai gerar Jesus nas pessoas. Mas um Jesus diferenciado, não um Jesus religioso, um Jesus que, se você não fazer isso, olha, você vai para o inferno, não. É um Jesus onde que o amor impera, é incondicional. É assim, eu me identifiquei muito com o pastor Celso, porque nós temos a mesma linha de pensamento e raciocínio quando nós falamos do sobrenatural de Deus. Porque isso só quem entende é quem vive o sobrenatural de Deus. Então, nós não podemos, a mesa está posta, por que você não vai cear? Deixa o pecado de ceia. Eu me lembro de uma passagem em que Jesus, sabe, Pedro, ele tinha abandonado tudo. Foi na situação em que Jesus estava para ser ressurreto, estava para ressuscitar. E como Pedro era muito estabanado, não esperava. Talvez você seja assim. Eu sou um pouco assim, ou talvez tudo. Os anjos que me protegem têm as vestes rasgadas, queimadas. Não sei os seus. Não sei as milhas de anjos que ele envia para você, como é que elas são. Como é que eles estão. E nessa circunstância, parece que Pedro pensou assim, ele não vai vir, ele não vai ressuscitar, acabou, Lucas, acabou. Sabe o que eu vou fazer, Pedro? Eu vou pescar. Catou as redes, o barco, chamou um monte de discípulos, porque é assim. O legado que não é potencializado às vezes, ele tem esse distúrbio. Potencializado na palavra, na oração, na comunhão com a igreja. E o que acontece? Eles vão pescar. Então Jesus já tinha ressuscitado, apareceu ali à mesa e falou assim, eu quero cear com vocês. E João correu e foi chamar. Entrou no barco e correu e falou com Pedro. Mais ou menos uns 200 a 300 metros longe da beira-mar.
A palavra de Deus diz que Pedro, seminu, desceu e foi a nado. Foi nadando para ver o meu e o seu Jesus. A diferença desse legado é que ele se arrepende rápido. Ele recorre rápido ao Espírito Santo. O que não pode e o que nós não devemos fazer é ficar, prendendo aquilo que Deus já soltou. O nosso egoísmo, a nossa falta de compreensão, de entendimento. Ele correu para Jesus. Simplesmente João falou assim: olha, Jesus está à mesa e quer comer comigo e com você. Ele está nos esperando. Ele saiu a nado, saiu correndo, largou tudo. Não havia egocentrismo, hipocrisia. Você sabe por que o diabo caiu do céu? Talvez você saiba, mas eu quero te dar uma notícia. Porque ele foi excluído, banido do céu. Talvez eu e você pense assim: é porque... Mas nós pensamos, porque talvez ele era idólatra, ele bebia, ele prostituía. Não, sinto muito, é porque ele era egoísta. Ele era egoísta. Ele queria o reinado para ele. Quantas vezes eu e você somos assim? Nós ficamos prendendo aquilo que Deus já soltou, aquilo que Deus já liberou, aquilo que Deus quer que eu e você faça, aquilo que eu e você temos que fazer. É uma missão. Nós temos uma missão na igreja. Nós não podemos ficar aqui aprendendo, se enchendo. Como Paulo diz: a igreja está inchando, nós vamos explodir. Eu e você, nós precisamos, nós precisamos de ser enviados. É fora que a igreja vai ditar. E qual foi a palavra de condenação para Jesus? Esse é o meu e o seu Jesus. É a geração, é o legado. É o legado mais forte que eu e você podemos ver, de uma pessoa que já estava perdida, já estava podre, como talvez eu e você em outrora, que era Ruth, uma mulher que não tinha chance nenhuma de chegar onde chegou. Ela gerou esse homem. Ela fez parte da geração desse homem. Sabe qual foi a condenação dele para Pedro? Meu Deus! Ele olhou para dentro dos olhos de Pedro. A condenação do meu e do seu Jesus, sem uma religiosidade, sem aquilo que às vezes as igrejas têm pregado. A condenação de Jesus foi assim: ei, Pedro, olha para mim. Você me ama. Essa é a condenação do meu e do seu Jesus. Você me ama? Ele fala: eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. Mas isso não bastou, não parou por aí. Ele continuou perguntando, porque para mim e para você tem que perguntar mais vezes. Às vezes nós estamos surdos espiritual. Há uma surdez espiritual, nós escutamos, mas nós não ouvimos. Nós precisamos de ouvir a voz de Deus. E ele fala de novo: Pedro, você me ama. Ele disse: eu te amo. Então apacenta as minhas ovelhas. O interessante é que o meu e o seu Jesus, por que ele deveria insistir? É porque eu e você tem que parar de olhar para Jesus como homem. Você tem que olhar para Jesus como Deus, porque agora ele está à destra de Deus. Aleluia! Ele está à destra de Deus. E ele pergunta pela terceira vez: você me ama? Aí então gerou em Pedro o que estava passando e o espírito que Deus queria que gerasse em Pedro. E Pedro diz assim: o Senhor sabe de tudo. Diga assim para Deus: o Senhor sabe de tudo. Diga isso para Deus. O Senhor, diga assim: o Senhor sabe de tudo. Querido, não tem como eu e você esconder de Deus o orgulho, o egoísmo que tem dentro de mim e de você, porque o que tem atrapalhado a nós romper, a nós crescer, a nós vencer as nossas limitações, embora recebemos um legado tremendo, se não romper com o orgulho. E ele disse: o Senhor sabe de tudo. Essa é a palavra de condenação para Jesus, para mim e para você essa noite. Essa é a palavra de condenação.
Eu e você, nós precisamos viver o sobrenatural de Deus. Como viver o sobrenatural de Deus? A palavra de Deus diz, e foi ministrado ontem aqui, que Deus, Ele diz assim, ó, a hora vem, a hora já chegou. Não tem mais tempo. Diga para o irmão que está do seu lado assim, não tem mais tempo. Não tem mais tempo, Gui. Não tem mais tempo. A hora vem, a hora já chegou, em que eu procuro adoradores que adorem em espírito e em verdade. O que é isso? Isso é um estilo de vida. Estilo de vida. Deus, na pessoa de Jesus, estava dizendo, ei, eu quero que você tenha um estilo de vida. Mulher, eu quero que você tenha um estilo de vida, que ela estava falando para uma prostituta, cheia de religiosidade. Ela não sabia se adorava no Poço de Jacó, se era em Jerusalém. E Jesus fala, não, eu estou procurando adorador. Essa é outra palavra, em que Deus mostra para mim e para você que nós temos que gerar vidas. Aquela mulher, ela recebeu tanto de Jesus, ela entendeu quem estava falando com ela, que era o filho era o Messias, que ela catou e saiu, e disse para a Samaria inteira, quem era Jesus. Esse é o legado. Esse é o legado. Não importa se as pessoas vão te beijar e te virar as costas, não importa se elas não vão entender, mas é com amor, com determinação, com alegria, com paz, com justiça. Eu e você, nós temos que gerar Jesus nas pessoas. Talvez a sua história e a minha história seja igual à história dessa moabita. Não tinha chance nenhuma, pelo menos a minha e do pastor. Dizer que é igual, um pouco pior, um do outro. Mas talvez a nossa história, ela poderia não mudar, se eu apenas beijasse aquelas pessoas que estão me dando a mão, me acolhendo, e virar as costas e ir embora. Nunca mais ia ter um registro nenhum na igreja secular, assim como teve órfão. Mas quando eu sou coerente, sou sensível, a minha história vai continuar. Diga assim, a minha história vai continuar. Porque a minha história não é minha história. Diga assim, a minha história não é minha história. A minha história é de Jesus, o Nazareno. Viver sobrenatural de Deus é algo que eu e você precisamos exercitar. Viver o sobrenatural de Deus me traz uma passagem aqui para que eu consolide isso com você, para nós orarmos e encerrar. Viver o sobrenatural de Deus é como você olhar para aquela situação de Pedro. Pedro, ele estava no barco, e de repente Jesus apareceu no outro barco, e ele disse assim, olha, se for o Senhor mesmo, manda que eu vá, eu vou. Lembra? Lembra, sim ou não? Quem lembra? Que ele anda sobre as águas. Amém? E ele diz, diga para que eu vá, eu vou. Olha só a fé dele. O que acontece? Então ele sai do barco e começa a andar sobre as águas. Sobrenatural de Deus. Viver em espírito. Em um mundo conturbado de situações, problemas, dificuldades, famílias. Viver o sobrenatural de Deus. A palavra de Deus diz que ele começou a sentir frio, o vento, as ondas. Ele começa o quê? A se afundar, sucumbir. Aí ele diz, socorre-me. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Quando ele fala socorre-me, é porque ele não sabe nadar? Hã? Diga para mim. Não precisa me responder. Mas é porque ele não sabe nadar? Meu Deus. Não. É igual a nossa vida cristã. Não. Pedro era um bom nadador. A palavra de Deus diz que nesse percurso, naquela outra circunstância que eu disse para você, ele nadou 300 metros e ele teve que quebrar. Ele passou pelas ondas do mar, e ele teve que passar pelas ondas, aquela quebradeira, aquelas correntes, etc e tal. Eu trabalhei 3 anos na praia, e uma delas foi salva-vida. Você não sabe como que é o mar.
Eu não desafio ninguém a nadar no mar. E ele nadou. Então, isso significa que ele era um bom nadador, sim ou não? Hã? Sim ou não? O que eu quero que você entenda é uma coisa só. Na nossa vida, nós somos bons cristãos. Nós somos excelentes pessoas que servem, mas não podemos pisar no nosso calo. Não podemos colocar outras pessoas. Nós não podemos envolver mais pessoas. Nós não podemos envolver a igreja. Porque, eu deixo de viver o sobrenatural de Deus. A questão é que ele sabia nadar. Ele disse, socorre-me. Você sabe por quê? Porque ele sentiu que a presença do sobrenatural de Deus tinha afastado dele. É isso. Você consegue fazer isso? Talvez você está vivendo o melhor da sua vida, mas de repente vem uma situação, vem uma turbulência, um vento, uma tempestade. E aí você vai ficar? Ou você vai abandonar? Você vai continuar vivendo o sobrenatural de Deus, o legado que chegou até você. Olha só da onde que olha só quem participou dessa geração que trouxe Jesus para mim e para você. E você vai embora como hoje? Eu não sei o que você está pensando. Mas Pedro, ele sabia nadar. É que quando ele viu que o sobrenatural de Deus saiu dele, ele disse, socorre-me, socorre-me, volta Jesus, eu te quero, eu te amo, eu preciso da tua presença. Tu és um Deus, sabe, inabalável, tu és um Deus forte, tu és um Deus que sabe todas as coisas, volta. Você tem que ter essa humildade. Quando a situação, os problemas, tudo o que vir, lembra que você tem um legado muito forte dentro de você, e você não pode deixar de qualquer maneira. Como ele sabia nadar, você sabe orar, você sabe ler Bíblia. Pois então, meu irmão, vai orar, vai ler Bíblia, vai buscar a Deus. Passa por essa situação, glorificando, rompendo, dando brado de vitória. Sabe por quê? Porque você tem que viver o sobrenatural de Deus. Porque o que Deus te deu, o diabo não pode tirar. Você foi selado por último dia. Eu e minha esposa, nós temos passado um momento muito difícil na nossa vida. Só que o legado que a minha esposa recebeu de Jesus, ela compartilhou comigo. E é por isso que nós estamos vencendo. Porque nós temos uma família. Eu desafio você. Fique em pé em nome do Senhor Jesus. Eu desafio você. A nessa noite, sabe, é você orar a Deus. A você restaurar tudo isso na sua vida. Talvez está tão conturbado na sua vida. Está tudo conturbado. Você tem pedido socorro, mas você não está entendendo que não é para nadar. É que você quer que volte a presença do precioso, do soberano. Volte à presença do precioso. Volte à presença do Filho que deu a vida por mim e por você. Sabe, é isso que eu e você precisamos. É voltar ao primeiro amor. O que eu e você recebemos não foi algo tão simples. Não foi. O que eu e você recebemos teve um preço de cruz. Não deixe de qualquer jeito mais. Ore a Deus. Busque o Senhor. Aquele beijo daquela mulher foi a mesma coisa, fazendo uma alusão, foi a mesma coisa do beijo de Judas. Pare e pense. Tudo que aquela mulher fez, do nada ela beija e vira as costas e vai embora. Quantas vezes eu e você tem feito isso? Sabe, eu não sei, mas eu também quero desafiar a igreja. Talvez você está aqui essa noite, você não teve a oportunidade, você sempre entra e sai, vai e volta, mas você não teve a oportunidade de receber Jesus. A palavra de Deus diz que nós somos
geradores de vida, na pessoa de Jesus, na pessoa do Espírito Santo. Se você está aqui essa noite, e você lembra no teu coração, que você nunca confessou Jesus, porque a palavra de Deus diz que para mim, eu e você, ser religado, nós precisamos de confessar Jesus. Para eu e você tornar filho, nós precisamos de confessar Jesus. Essa filiação, ela nasce do céu e tem que haver confissão. A palavra de Deus diz em Romanos capítulo 10, a partir do versículo 7, que se eu confessar com a minha boca e crer com o meu coração que Ele é o meu Salvador, eu serei salvo. Precisa de uma ação para ter uma reação de Deus na minha e na sua vida. E se tem alguém que ainda não recebeu Jesus, eu gostaria, juntamente com os pastores dessa igreja, os líderes dessa igreja, nós gostaríamos de orar por você e fazer com que você receba Jesus. E nós vamos te ajudar, nós vamos te auxiliar a desenvolver a vida de Jesus na sua vida. Tem alguém? Não? Você está tranquilo? Se Jesus voltar e tal, você... Porque só